Boa tarde. Legal. Então, gente, bom, primeiro, muito prazer, né? Adoro estar falando com vocês, varejistas, né? Eu respiro o varejo. Eu não sei fazer outra coisa a não ser varejo, né? Atuo no varejo, na verdade, há 34 anos e comecei lá no piso de loja, tirei muito café, abasteci muita gôndola, também limpei alguns banheiros e alguns estacionamentos, né? Mas aí, no transcorrer da minha carreira, eu fui aproveitando boas oportunidades que surgiram, e aí foi acontecendo no final. Hoje, se eu somo, né, todas as posições que eu tive, todas as lojas que tiveram, né, sob meu comando, foram mais de 600 lojas. Mais de 20 mil pessoas que eu tive a oportunidade de liderar, e também eu inaugurei, com o maior prazer do mundo, mais de 200 lojas no Brasil todo. Do Maranhão até o Rio Grande do Sul, eu inaugurei loja. Vocês estão falando, pô, como é possível? Na verdade, eu implantei uma rede de supermercados, e só essa rede, que eu comecei da primeira loja, quando eu deixei essa rede, fui para outro lugar, eu deixei essa rede com 137 lojas. Então, aí tem uma boa escola aí. E aí eu vou estar falando com vocês agora, sobre Davi versus Golias. Essa apresentação ela começou quando eu estava falando só de atacarejo, das grandes redes, como concorrer com eles. Mas eu acho, aí eu comecei a refletir, eu acho que essa questão o Golias, ele vai muito além desses caras. E aí eu vou estar discutindo aqui com vocês, vou estar conversando com vocês um pouco desse Golias. Eu estou vendo aqui, tem vários varejistas, boa parte de vocês são varejistas, e vocês querem perpetuar a empresa de vocês, Vocês querem que os filhos assumam a empresa de vocês, na verdade? Tem outras coisas mais, e isso eu vou estar falando aqui também, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de Davi versus Golias. Bom, tá aqui a televisãozinha, show de bola. Então vamos lá. Bom, já falei quem é o Demétrio, vamos lá. Eu tenho 3 empresas, Uma delas é uma empresa que trabalha basicamente governança, e geração de caixa. Governança no sentido de perpetuação de empresas e gerar caixa para empresas. Nessa empresa eu sou obcecado, eu dou resultados se o varejista ganha mais dinheiro. Se não estiver ganhando mais dinheiro, peraí, eu vou embora. Então essa é a Demetrio Money Advisory. A FeatureTail é uma empresa que realmente ela presta consultoria, mas para varejistas maiores, e ela trata de estratégia e expansão. E tem a Academia do Comerciante, que é uma startup, onde a gente, na verdade, dá mentorias e cursos online. Então, vamos lá, ou seja, tudo 100% orientado para o varejo. Eu não tenho cliente que não seja varejista, e não quero ter cliente que não seja varejista. Ok? Sendo muito claro. Vamos lá. E aí? Quem é o Davi nessa briga? Quem é o Davi nessa briga? E quem que é esse Golias? Nessa história aí que eu estou falando. Ok. O Davi somos nós, que muitas vezes temos uma loja, 2 lojas, e de repente aparece pela frente as grandes redes, o atacarejo. Mas essa é a parte mais tranquila da apresentação, porque vocês já aprenderam muito bem como reagir diante desse atacarejo. Eu tive aqui, eu não sei se tem alguém do Porecatu aqui, mas eu fui no Porecatu loja 5 hoje. Pô, lojão Porecatu loja 5. O Carrefour, o Atacadão está 11 minutos a pé e 5 minutos de carro. Cara, com todo respeito, aquela loja não pode ter meu Atacadão. Não pode. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Essa força chamada varejo regional ou empresas familiares que atuam no varejo. Quando a gente pega somente o varejo supermercadista, as empresas familiares, e aí eu coloco todas aquelas empresas, todas os supermercados, na verdade, um supermercado, de uma rede, de uma loja,
na verdade, de uma loja de supermercado até redes com 50 lojas, eles representavam, em 2006, 63% do varejo supermercadista nacional. Em 2019, foi para 68%. Em 2021, 74%. Então, espera aí. Se tem uma coisa que é forte, né, é exatamente o quê? O varejo, as empresas familiares atuantes no varejo. Esse negócio é muito forte. O varejo regional, ele é muito forte. Ah, por que ele é muito forte, Demétrio? Bom, eu já mostrei números aí, onde já deixam bastante clara a força desse negócio, que não para de aumentar a sua participação. Mas por quê? E aí eu vou falar muito para vocês, porque eu já trabalhei em empresas regionais, do Bom Preço, do João Carlos Paes Mendonça, lá no Nordeste, como também já trabalhei em empresas nacionais, essas grandes aí. Existe uma coisa que o varejo regional, ele é imbatível. É o conhecimento do consumidor, conhecimento do cliente. Conhece muito melhor. Conhece muito melhor o comprador, né, do JJ, né, ele certamente conhece muito melhor o varejista, ou quer dizer, o cliente que ele atende, do que o comprador do Carrefour que está lá em São Paulo. Né? O que ele conhece? Falando claramente, o que ele conhece realmente, o cliente da loja, né, do Atacadão? Ou então o comprador do Pão de Açúcar que está lá em São Paulo. O que ele conhece de São José do Rio Preto? Das questões de São José do Rio Preto? É bem menos do que aquele comprador que vive e respira o piso da loja, que vive São José do Rio Preto. Isso é inquestionável. Existe uma outra coisa, é relacionamento. O varejo local, ele desenvolve um relacionamento muito mais forte, principalmente com as indústrias regionais, que muitas vezes não são percebidas pelas grandes redes de varejo. E tem um outro aspecto, e esse é muito importante. A indústria é esperta, não tenho a menor dúvida. Eles querem fortalecer a todos, menos as grandes marcas varejistas. É claro, é uma negociação muito difícil, mas eles querem fortalecer o regional. Eles querem que o regional seja cada dia mais forte, porque isso vai o quê? Vai tirar um pouco da força do nacional e vai dar condição para a indústria também encarar o varejista nacional de uma forma mais equilibrada. Então, varejistas regionais, vocês todos aqui são. Tá? Vocês não param de crescer, tá legal? E vocês têm, né, no relacionamento, um ponto muito importante. Então, eu queria que vocês guardassem bem essa palavra-chave número 1. Relacionamento. Ela é chave, ela é fundamental nesse jogo. Vamos lá, vamos para uma outra coisa. E o atacarejo, né? E aí, como que eu vou concorrer com o atacarejo? A Estela acabou de dar uma palestra muito boa aqui, onde ela falou muito de proposta de valor. Né? Ela falou de como que é, na verdade, né, a precificação de uma loja. Então, o que acontece? Querer concorrer com atacarejo em preço é utópico. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que gerar mais valor na sua loja. Vamos fazer uma análise simples. A margem de contribuição, eu já desenvolvi lojas atacarejo em clientes que eu tenho. Então, eu conheço profundamente esses números. Margem de contribuição de um atacarejo. Alguns têm 14%, outros têm 16%. Legal. 20% das vendas acontecem para o transformador. Em algumas redes, essa participação chega até 30%. E, geralmente, a margem que se pratica, a margem de contribuição que se pratica nessa venda para o transformador é da ordem de 12%. A margem média, 11%, 12%. É isso. Então, o que acontece? A margem de piso de uma loja atacarejo, ela é de 19%, 20%. 19% a 20%.
a margem. Por quê? A margem de contribuição é 17%, mas as despesas variáveis vai para 19% a margem de piso. Espera aí, eu tenho um supermercado e eu trabalho com uma margem de 23%, 24%. Fabuloso. Você está se posicionando muito bem diante do atacarejo. Extremamente bem. Mas aí eu queria falar uma outra coisa, queria desmistificar, e é importante. Quem falou alguma vez na vida que o varejo é algo simples, putz, essa pessoa, ela não sabe o desserviço que ela fez para o comércio varejista, para o comércio supermercadista. Eu escuto algumas pessoas falando isso. Varejo é um negócio extremamente complexo. Então, a gente está num ambiente em que o relacionamento ele é muito importante e ele é um ambiente que está cada dia mais complexo. Essa é uma realidade. Mas aí, falando de atacarejo, Demétrio, mas fala um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Eu já acompanhei várias inaugurações de lojas atacarejo, inclusive de clientes. Tá? Geralmente, quando um atacarejo ele inaugura ao lado de outro atacarejo, no primeiro momento, aquela loja existente do atacarejo pode chegar a perder até 40% das vendas. Então, o atacarejo, na verdade, ele é uma bomba para o outro atacarejo quando ele inaugura. Não tenho a menor dúvida. Vocês sabem por quê? Por uma questão de proposta de valor. O atacarejo versus atacarejo, eles oferecem exatamente a mesma proposta de valor. Eles oferecem exatamente a mesma coisa. Eles não se diferenciam na ambientação, né, praticamente, eles não se diferenciam um pouco em sortimento. Então, é uma grande bomba quando acontece isso. E supermercado chega a perder, sim, 25% das vendas, quando um atacarejo inaugura. Mas e aí, o que acontece depois de 3 meses? Depois de 3 meses, o atacarejo existente, ele continua perdendo 25% das vendas. 25% das vendas. E o supermercado, super bem operado em perecíveis, ele chega a recuperar 100% das vendas. Demétrio, você está chutando? Não, não estou chutando esse número. Eu acompanho a inauguração de loja. Acabou de inaugurar um atacarejo novo, né, um atacarejo da marca Novo, lá em Pernambuco, né, ao lado de um cliente meu. Ao lado. Perdeu o quê? 12,5%. Eu tenho outro cliente que tem lojas atacarejo e lojas varejo. Né? Inaugurou um açaí, eu não posso citar onde é esse cliente. Inaugurou um açaí ao lado. Opa, uma bomba atômica no atacarejo. Perdeu-se venda. E os supermercados, bem operados em perecíveis, depois de 3 meses, todos eles se recuperaram. Agora, por acaso, eu tenho, né, também clientes em que continuam pensando, né, que o negócio deles é preço. Ele quer competir em preço, ele não pensa em ter, né, ou que ele não pensa em valor. Né? E o que acontece? As lojas supermercado que querem se posicionar somente como lojas com forte preço e não agregam valor ao negócio, a professora Estela falou aqui, a consultora, falou da questão da ambientação, do sortimento certo, das questões relacionadas ao atendimento, né? Ou seja, ele só pensa em oferecer o menor preço possível. Esses perdem muita venda quando inauguram um atacarejo. E muitos fecham. Então, se a gente quer sobreviver diante da abertura de um atacarejo, não tenham a menor dúvida. É não jogar em preço, é não pegar e se sentir na obrigação de reagir contra o atacarejo na questão preço. Você pode até buscar, eventualmente, em alguns itens, ser mais competitivo, mas você tem que criar diferenciais competitivos. E boa parte desses diferenciais estão em quê? Estão no perecíveis. E aí eu quero lembrar daquela rede que é aqui da região que eu visitei. Caramba, entrei e eu vi um perecíveis muito bom naquela rede. Eu vi um departamento de carnes excelente naquela rede.
Eu vi uma padaria boa, muito boa. Eu vi a rede já se vestindo, inclusive, para Natal. Caramba, adiantando, provavelmente, pensando em Copa do Mundo, pensando na possibilidade até de antecipação de Natal e fazer uma venda maior com boa margem. Caramba, será que o atacadão realmente ele vai pegar e vai incomodar essa loja que eu falei, que eu visitei hoje? Minha resposta é não. Com base em quê? Com base na realidade. Com base no quê? Com base em números. Quando eu acompanho a inauguração de atacarejos próximos de lojas, supermercados, com bons perecíveis, com uma boa proposta de valor. Essa é a realidade. Então, eu acho que essa parte da apresentação, inclusive eu falo bastante disso daí num canal que eu tenho lá no Instagram, inclusive até em umas lives com a Adriana, eu acho que não é muita novidade para vocês. Mas eu acho que aí é uma questão de decisão e de atitude em fazer com que os teus perecíveis sejam perecíveis espetacular, para concorrer contra um eventual atacarejo que possa surgir. Mas agora eu vou começar a falar de uma outra coisa. Vamos lembrar que a palavra 3 é perecíveis. Mas existe mais um Golias. Existe mais um Golias nesse jogo. A gente não quer perpetuar a nossa empresa? A gente quer. A gente quer fazer com que a nossa empresa cresça. A gente quer fazer com que os nossos filhos assumam a nossa rede de supermercados. Tenho certeza disso. Esse é um sonho de todo pai. Mas tem então aí mais um Golias. E muitas vezes nós somos um Golias nesse jogo. Pô, Demétrio, o que você quer dizer com isso? Por que nós somos um Golias nesse jogo? Vamos lá. É claro, eu estou aqui, na verdade, com um grupo super, que está super conectado, um grupo que está procurando se desenvolver, e eu estou falando, na verdade, para varejistas de uma forma geral. Mas muitas vezes você chega no mercado e você encontra ainda varejistas que não encaram o varejo como sendo algo complexo. E quando você começa a imaginar que o varejo não é algo complexo e que é algo muito simples, esse é um passo para você pegar e não fazer a sua gestão no detalhe correto, no detalhe adequado, e esse é um passo para quê? Para você começar a perder valor dentro da sua empresa. E aí, você percebe muitas vezes que existem, que nós, a gente entende o varejo como sendo algo complexo, mas quais foram as últimas ferramentas de gestão que a gente implantou nas nossas lojas? A Estela falou aqui de uma ferramenta que ela tem, que na verdade é uma ferramenta para trabalhar margem de contribuição. Quais são os varejistas que trabalham com margem de contribuição? Muita gente não trabalha com margem de contribuição. E essa é uma ferramenta fundamental para quê? Para você alavancar a margem comercial. Muita gente não trabalha. Então, essa é uma ferramenta de gestão, por exemplo. CRM. CRM é uma ferramenta ímpar, porque ela te dá a oportunidade de você investir, de conhecer o seu cliente e fazer com que promoção Y chegue para aquele cliente. Que para promoção W chegue para um outro cliente. Isso é muito importante para quê? Se você trata os clientes de forma distinta, inclusive no ato da promoção, pelo menos parte dessas promoções. Isso é importante para quê? Para você defender a sua margem comercial. Eu conheço agora eu vou fazer um paralelo aqui, eu conheço uma rede no Rio, o Guanabara, que ele faz uma ação que eu acho fabulosa. É uma ação linda, ela é simples, que é a ação da etiqueta amarela. Olha que ação genial. Todo mundo faz aqui aquelas dicas do gerente, acho que muitos de vocês devem ter locutor nas lojas. E de vez em quando o locutor entra falando, deu a louca no gerente, ele resolveu descer o produto de tantos reais para tantos reais. Certo? Guanabara faz isso direto. São as promoções relâmpago. Mas o Guanabara, ele tem no sistema, como todos vocês devem ter isso no sistema, a possibilidade de emitir 2 códigos EAN para o mesmo produto. E aí o que ele faz? Ele pega, vamos dizer que ele vai pegar um óleo.
né? Ele vai pegar um óleo e ele vai falar, putz, e vai fazer uma promoção de arrebentar com aquele óleo. Ele fala, né? Está cheia a loja, eu vou fazer uma promoção de arrebentar com aquele óleo. Eu pego a etiqueta amarela, emiti um código de barras específico para aquele óleo, peguei 500 latas de óleo, meti a etiqueta amarela nessas latas e falo, cliente, vocês, né, que pegarem o óleo com a etiqueta tal, vão pagar, nossa, um preço louco, né, pelo óleo. E o que acontece? Eu faço investimento, eu faço um fuzuê, eu gero percepção de bons preços na loja, né? Só que o quê? A queda da margem comercial, ela é muito menor. E eu tenho certeza que os clientes que fizeram a compra daquele óleo e os que não fizeram saem do Guanabara, na verdade, né, com a percepção de que os caras têm um preço de arrebentar. E como que eles fazem isso? Porque eles têm sistema, porque eles têm gestão para isso, porque eles tiveram essa sacada, porque eles fazem a gestão no detalhe. Né? E aí vamos lá, transformação digital, que está acontecendo hoje no e-commerce. Eu tenho clientes que o e-commerce participa com 2%. E eu tenho clientes que participam com 10%, o e-commerce. Essa é uma questão de decisão de vocês. Alguém tem alguma dúvida que fazer a venda através do WhatsApp é até mais amigável, muitas vezes? Ninguém tem dúvida em relação a isso. Mas muitas vezes a gente pega e segura o WhatsApp porque a gente sabe da dificuldade que isso vai gerar na hora do picking, na loja, etc. Mas eu falo, não é? Ela estava falando lá. Eu sei disso, mas 70% das vendas no delivery acontecem no WhatsApp. Agora, existem, né, ferramentas de WhatsApp que facilitam esse processo para vocês. Então, olha só, quando eu falo 2% para 10%, é uma diferença de 8% nas vendas. Putz, isso é muita coisa, não é? Isso é coisa pra caramba. E aí é uma questão do quê? De decisão e botar para acontecer uma ferramenta, né? São os robozinhos lá do WhatsApp. Então, o que acontece? São as escolhas. Eu estava falando de decisão. São as escolhas, né, que podem fazer com que o nosso negócio, né, tome um rumo ou tome outro rumo. Tá bom? Então, essa é uma outra palavra-chave. Na vida, né, a nossa vida ela é feita de escolhas. Né? E a mesma coisa acontece no varejo supermercadista com as empresas familiares. Né? Vamos lá. Vamos falar de um caso de sucesso e vamos falar aqui do Lopes. Né? O Lopes. Lopes começou em 1974. Lopes é uma rede lá de São Paulo, né, que inclusive, né, um dos donos do Lopes, hoje ele é presidente da APAS, o Pedro. Começou em 1974, Lopes. Tá? Aí o que acontece? Depois de 9 anos, eles abriram, em 1974, com outro nome, o Mercadinho São Rafael. Aí depois de 9 anos, eles abrem uma segunda loja, olha só. Depois, eles entram com uma terceira loja, né? E eles, isso é um momento importante. E eles passam a se chamar Supermercados Irmãos Lopes. Bacana, é importante, mas aí tem uma outra fase muito importante, que aconteceu em 93. Eles falaram o seguinte, putz, a gente tem que começar a despersonalizar um pouco esse negócio. E aí eles passaram a chamar Lopes Supermercados. Tá? Então, esse foi o objetivo. Então, eles entendem esse como sendo o primeiro processo de profissionalização da rede deles. Perfeito. Aí eles pegam, implantam um cartão Lopes. Hoje, todos vocês aqui, se bobear, têm seu cartão próprio. Acho que sim, boa parte de vocês devem ter. Por quê? Porque hoje isso está bem mais fácil de se ter, né, nas nossas lojas. Aí o que acontece? Implantam marcas próprias, passam a ser uma SA e implantam o conselho consultivo no Lopes. Olha que legal. Eu não sei se vocês sabem, hoje o Lopes, a presidência do Lopes é do Oswaldo Leivas, que é uma pessoa que não é da família,
é um gaúcho lá do Rio Grande do Sul, entendeu? Ele não é da família. Não é da família. No conselho de administração do Lopes, inclusive, não tem ninguém da família. Olha só que loucura. Aonde que tem gente da família? No conselho de acionistas e no conselho de família. É isso que tem hoje no Lopes. Então, o que acontece? Aí eles abrem a primeira loja no interior, que é em Sorocaba. Depois, em 2018, chegam a 30 lojas. 2019, atualização de marca. E depois, inclusive, eles desenvolvem o Raiz Super Atacado, que é até uma parceria, é um atacarejo que eles desenvolveram, cheio de boas práticas, de um trabalho bem bacana que eles fizeram, inclusive em parceria com uma outra rede. Bom, então o que acontece? O Lopes, ele tomou uma decisão. Essa rede que começou como o Mercadinho São Rafael, lá no passado, eles tomaram uma decisão. A gente quer crescer. A gente vai crescer. E eles foram atrás e foram profissionalizando essa empresa. Até que, num determinado momento, eles implantaram um conselho de administração. Hoje é um conselho de administração do Lopes. Os conselheiros são estatutários lá no Lopes. Então, são caras que falaram, Pombas, profissionalização é um negócio importante. Agora, deixa eu desmistificar um negócio. Eu tenho clientes daquela empresa da Metro Moen Advisory, onde a gente está em processo de profissionalização, mas não sai ninguém da família. Por quê? Porque a família é muito competente. Para quê? Para que buscar alguém no mercado? A família é muito competente, não tem a menor necessidade disso. A família pega, por exemplo, eu tenho um cliente que é o Feirão, supermercado Feirão. É uma rede hoje, são 3 lojas, e com objetivos bem ambiciosos. Ela é trocada por 3 irmãos. Inclusive, vou passar um vídeo do Feirão para vocês. Um é o líder do varejo, o outro já está assumindo uma posição no conselho de acionistas, e um outro, ele está no conselho de família. Você vai falar, pô, mas eles têm 3 lojas e já fazem tudo isso. Sim, já fazem, porque eles tomaram uma decisão. Eles querem ser uma das maiores redes de supermercado do Nordeste. E eles serão. Eu não tenho a menor dúvida. É uma escolha, são as nossas escolhas. Então, tem aqui a questão muito importante, que é a profissionalização. Mas vocês todos têm o quê? Uma empresa familiar. E quem falar para mim que empresa familiar é algo simples, esse cara não sabe o que está falando. É a segunda loucura que eu posso ouvir. Entendeu? Porque a primeira loucura é falar que o varejo seja algo simples. Está louco, meu. Varejo é um negócio super complexo. Depois, empresa familiar. Empresa familiar é, sim, algo super complexo. Até porque, como empresa familiar, ela é constituída de 3 grandes círculos. O círculo da gestão, que geralmente é aquele mais evidente para todos nós. Depois, o círculo da família e o círculo dos acionistas. Bom, eu pego a primeira geração e eu fundei o supermercado Demétrio. Caramba, eu mato, mando prender, eu faço o que for. Eu sou o dono daquele negócio. Certo ou errado? Certo. Eu sou o dono. Aí os meus filhos assumem. Os meus filhos não são donos. Os meus filhos são sócios. Porque dono é aquele cara, aquela palavra dono, eu mando, eu prendo, etc. Quem faz isso muitas vezes é quem começou o negócio. A segunda geração, muitas vezes, eles precisam conversar muito entre eles são sócios. É diferente. É diferente. Tem uma outra coisa. É só o meu filho que resolveu ir para dentro do negócio. A minha filha resolveu ficar fora. Legal. A sua empresa é muito boa. Será que o filho da sua filha vai querer estar fora? Ou seja, a terceira geração? Ou ele vai querer entrar para dentro do negócio? Daqui a alguns anos. Vocês não sabem, né? Então, vocês precisam preparar isso.
Precisam. Pô, meu, supermercado Feirão fez, está fazendo isso. Né? Então, muitas vezes, quando a gente fala em sucessão familiar, a gente fala de duas coisas. Uma coisa muitas vezes não é somente um sucessor. Muitas vezes, para suceder um dono, são 3 sucessores. O sucessor na gestão, que é o que a gente sempre pensa. Um sucessor da família. Por quê? Porque numa empresa familiar é muito importante a coesão da família. E isso dá trabalho, muitas vezes, infelizmente. E precisa ter uma pessoa responsável por isso, na medida que a sua empresa começa a ganhar corpo. Na medida em que a sua empresa deixa de ser uma empresa de dono e passa a ser uma empresa de sócios. E alguém que cuide do quê? Do círculo dos acionistas. É complexo isso. Mas não vamos minimizar isso, não. Isso eu estou falando por quê? Isso eu estou falando para aqueles que querem perpetuar o negócio deles. Quem não quer perpetuar, não tem que estar preocupado com isso. Agora, quem quer perpetuar, quem quer fazer, né, com que a sua empresa seja, quem sabe, um Lopes amanhã, vai ter que fazer isso. Vai ter que se preocupar com essas coisas. Continuando. Mas aí, tem outro caso de sucesso, do Ayumi. O Ayumi aí começou lá há uns 40 anos atrás, e hoje são só 3 irmãos que cuidam da empresa, na verdade 2 irmãos e um primo, cuidam da empresa, mas tem uma coisa muito forte que une esse pessoal, que é o propósito deles. Né? Essa coisa do propósito familiar, ele é um negócio muito importante. E para a gente falar sobre isso, eu vou começar a passar um videozinho para vocês. Na verdade, serão... Quanto tempo já foi da apresentação? Só faltam 8 minutos. Então, eu vou ter que partir para os trechos. Por favor, trecho número 1. A gente vai fazer uma apresentação. Eu vou falar alguma coisa de uma rede de supermercados. Inclusive, já citei aqui para vocês. Chegaram para a gente dizendo que a gente era louco. Que a gente não ia chegar lá. Tudo iniciou com um passo de fé mesmo de meu pai, né? De acreditar no inacreditável, né? E se fosse para fazer de novo, fazia tudo, começar tudo de novo. Tudo que eu fiz, eu fazia de novo. Não tirava uma vírgula. A primeira coisa que eu botei foi, eu vou dizer a vocês, eu comprei um quilinho de... Legal. Pode ir para o próximo slide, por favor? Próximo slide. Né? Muitos de vocês se identificam provavelmente com o início, né, da empresa de vocês. Muitos de vocês começaram da mesma forma. Não foi fácil o início. Até hoje não é simples. Né? Muitos de vocês. Né? E aí o que acontece? Aqui, inclusive, nesse vídeo, você vê, né, o seu... Oh, meu Deus do céu. O seu Mazola, né, falando do início da empresa dele. Hoje ele tem 3 filhos que assumiram a empresa. 3 filhos. Né? O Isaac é o cara do supermercado, da rede. Né? Ele está com 3 lojas, o Isaac. O Isaac é o cara que conduz o supermercado. O Isaac é um Boeing do ponto de vista comercial. Ele não é bom, ele é ótimo. Né? Aí tem o Felipe. O Felipe é o cara que é o cara da cultura da empresa. É o cara muito daquele círculo que eu falei, que é o círculo da família. Ele tem uma missão dentro do negócio, que é fazer com que os princípios da família continuem no negócio. E tem um outro cara, né, um cara que é uma fera do ponto de vista de finanças, super competente, o Lucas, que é o responsável pelo quê? Pelo ciclo, né, pelo ciclo dos investidores. É o cara na família que fala,
Ok, Isaac, você cuida do supermercado, mas para abrir a 4ª loja, você vai ter que me provar que esse negócio é muito bom. Entenderam? É o cara que é o cara com a caneta na mão. E aí? Aí eu pergunto para vocês, o seu Mazola aqui, uma pessoa que começou do quê? Do nada. Seu Mazola vendia picolé. Hoje ele tem 3 supermercados, de 1.000 metros quadrados cada um. Ele já está faturando quase 100 milhões. Não é? E começou como? Pode ir para o trecho 2. Assim, tudo iniciou com um passo de fé mesmo do meu pai, né? Toda compra que ele fazia, ele tinha um quartinho, que ele comprava um fardo de papel higiênico e outra coisa ele guardava dentro desse quartinho, que ele dizia que era para o futuro comércio dele. Comprava um fardinho de feijão, guardava nesse quartinho. Uma caixinha de óleo, um refrigerante. E disse assim, um dia se Deus me abençoar, eu vou botar uma bodega, não pensar nem em supermercado, nem em mercadinho, né? Aí fui sempre comprando ali, botando de lado. Fazendo aquele quartinho dos desejos, né? A gente costuma dizer que era o quarto dos desejos do meu pai, né? E aí, esse foi o primeiro momento, né, do sonho do seu Mazola. Seu Mazola, é muito legal ouvir ele falando isso. Ele ia fazer suas compras, comprava um papel higiênico a mais e colocava lá no quartinho de desejo. Eu fui na casa deles, eu vi o quartinho dos desejos. E depois ele fez a bodega. Né? A bodega não, ele comprou, na verdade, né, o supermercado já iniciado. Ele queria montar um supermercado, fazia parte do sonho dele. Pode ir para o próximo trecho, por favor? E bora, meu amigo. Me criei aqui dentro, né? Rapaz, o que eu lembro muito é de sacando feijão. Naquela época não existia feijão empacotado, açúcar, arroz. A gente mesmo que fazia o pacote, vinha na embalagem de 60 quilos e a gente transformava em fracionado de 1 quilo, né? E aí eu lembro que meu pai era um dos que, junto com um colaborador da empresa, empacotava, né? Então a minha diversão às vezes era vir para cá e estar com esse colaborador. Meu pai e minha mãe, na verdade, foi os 2 pilares essenciais, né, da história. Isso aí, são esses 3 garotos aí, né, a idade, não são garotos, né, são homens, né, um com 24, que é o Isaac, outro com 28, que é o Lucas, e outro com 32, que é o Felipe. São eles que estão sendo preparados para dar continuidade à empresa que o pai começou. São os 3 sócios. Pode ir para o próximo trecho, por favor? O braço de Deus está na frente. No início a gente foi muito chamado de louco. Quando a gente fez a primeira reforma aqui, A gente foi bem ousado, duplicou o tamanho da loja, né? E fez uma reforma muito ampla, ao ponto de os fornecedores de fora virem dizer, rapaz, isso não vai ter porta para a cidade, é algo muito grande. Ficou sabendo que ia dar certo, mas sendo que era muita coisa negativa puxando, entendeu? Muita gente não acreditando. E para mim eu ficava muito receoso, porque eu tinha botado meu pai nessa jornada, vamos dizer assim. mas a gente via o sonho e o desejo de a gente ver essa cidade desenvolvendo. Quando a gente nasceu, a gente cresceu, então a gente quis acreditar na cidade. E graças a Deus eles tinham caminhado mais de quase 15 anos bem, né, sólidos, e era algo, um tiro mesmo. Poderia dar certo e também poderia dar errado, né? Tinha as 2 vertentes. Vai partir para a 4ª reforma agora. A gente vai fazer outra expansão aqui na loja. A gente acredita na cidade, a gente acredita que a cidade tem potencial. Eu vejo o supermercado com a importância para Pocinhos e fico muito feliz. Com a realização do supermercado, a gente viu que comportou e hoje a gente vê não só a gente, mas tipo salão de beleza, material de construção, loja de imóveis, todo mundo apostando e vendo que também pode surgir lojas excelentes numa cidade como Pocinhos. A gente quer abranger mais famílias aqui dentro, a gente quer girar o dinheiro dentro da cidade. Pocinhos é uma cidade querida. Legal. Então aí o que acontece? Nessa época, quando foi feito esse vídeo,
eles estavam indo para a segunda loja ainda. Hoje eles estão aumentando a primeira loja, partindo, na verdade, colocando a loja também com 1.000 metros quadrados, já tem a segunda loja em Pocinhos aberta, tem a terceira loja em Puxinanã aberta, e já está setado, já está definido que a próxima loja, a quarta loja, vai acontecer, e já existem 6 cidades mapeadas para abertura de lojas nos próximos anos. Nos próximos alguns anos. E isso que acontece. Por que isso acontece? Porque existe o quê? Existe um planejamento. Por exemplo, eles têm um planejamento orçamentário de 2023 da empresa deles. Eles sabem quanto que eles vão vender, quanto eles querem vender. Em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Na loja 1, na loja 2 e na loja 3. Eles sabem, eles têm um desafio, que é aumentar a margem comercial em 1%. Esse é o desafio que eles têm. Eles sabem exatamente, eles sabem o quanto eles pretendem gastar em cada uma dessas lojas. Eles sabem qual vai ser o lucro em cada uma das lojas nos próximos meses, no ano que vem. Eles têm um objetivo. Sabem, inclusive, aquilo que eu falei para vocês. Sabem onde que vai ser a quarta loja e já tem mapeado as seis cidades futuras. Já tomaram uma decisão. A gente quer expandir com lojas com área de vendas com 800 metros quadrados. Já tomaram uma decisão. E isso vai gerar tanto de retorno para a gente. E já se sabe, inclusive, quando aproximadamente, se o plano der certo, e é para isso que existe um plano, para que aconteça e que dê certo, quando que vai estar sendo aberto cada uma destas lojas. Vamos para o 6º trecho, por favor? 6º já. Não, pode ir para o 6º direto. Bota o 5º, depois bota o 6º. Eu sei que já estava... Sim, o nosso sonho hoje é de se tornar rede feirão, Começar a ter filiais, E Deus tem nos abençoado, Tem feito a coisa acontecer. De a gente abraçar mais cidades, de a gente realizar os sonhos de mais pessoas. E hoje a gente está montando a nossa segunda loja. Em Puxinanã, onde a gente tá colocando o nosso sonho em prática, Que é dar o primeiro passo para que realmente a gente consiga ser uma das maiores redes do Nordeste. Eles expandindo isso não só para essa cidade, mas para outras cidades também, na Paraíba, ou talvez em outros estados também, para não levar só mais uma empresa, mas para levar um afeto familiar para as pessoas. E isso gerar o que eu almejava no meu coração, das pessoas estarem num lugar onde elas se sentem bem, se sentem em paz. Então eu creio assim que essa empresa é uma empresa onde as pessoas chegam e elas sentem paz. E isso para mim é tudo, Eles vão tocando o barco para frente. Agora eles querem abrir uma loja agora em Puxinanã. Está em andamento, Aí está na mão de Deus. Se Deus vê que a gente merece, a gente vai sempre prosseguir, com eles agora, Eu sou muito grato a Deus por tudo. Que cada dia mais eles tenham mais humildade, para que eles cresçam da forma que eles receberam já com uma estrutura. E que essa estrutura cada dia mais seja mais fortalecida por Deus e por eles e os nossos funcionários. A dona Rosa, ela na verdade ela é a pessoa que ela é responsável pelo... Ela está passando o bastão para o Felipe nessa coisa do ciclo familiar. O seu Mazola, ele era o responsável pelas questões relacionadas ao ciclo, às decisões de expansão. Ele continua sendo, mas a gestão já está 100% na mão dos filhos. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é uma família fabulosa, uma família simples, humilde, mas que tem planos fortes e que tomou uma decisão. Não estou mostrando aqui, eu não vim aqui mostrar um Abílio Diniz da vida, nada disso. É uma família simples.
família simples, que tomou essa decisão de pegar e construir uma rede e está construindo. Tá? Pode ir para o próximo, por favor. Não tirava uma vírgula. Legal, legal, legal. Pode ir para o próximo, por favor? Então, tudo isso, né? Tudo isso que move muitas vezes, né, essas famílias. Pode ir para o próximo, por favor? É a questão do propósito familiar. Próximo slide. Ah, sou eu. Obrigado. E aí eu queria que vocês lembrassem, meu pedido a vocês, né, que vocês lembrem muito bem dessas 7 palavras, que eu entendo como 7 palavras-chave. Né? Da mesma forma que a Estela falou na apresentação dela, que tem, né, 7 questões importantíssimas para a definição de precificação, eu coloquei aqui 7 palavras-chave. Para vocês, que são empresas familiares, varejistas. Relacionamento, isso é uma força incrível, né, que nós temos, tá? Complexidade, por favor, esse negócio é complexo, tá? Perecíveis é o que ganha o jogo. Eu vi as 2 últimas palestras, e as 2 últimas palestras falaram demais de perecíveis. A coisa das escolhas, essa família escolheu. Né? Essa família escolheu. Ela escolheu conduzir a gestão deles de uma forma muito mais profissional. Com eles. Com eles. A questão da governança, que eu mostrei para vocês, os ciclos das famílias, os círculos das famílias, e a importância de governança para que a tua empresa tenha perpetuidade, e a questão do propósito familiar. São 7 palavras importantes. Pode ir para a próxima, por favor? Ah, sou eu, caramba. Bom, gente, obrigado. Esse aqui é o meu WhatsApp. E quem quiser baixar a apresentação, ou baixar outras coisas também, né, se vocês entrarem nesse QR Code aí, lá tem a apresentação, lá tem arquivos de demonstração de resultado do exercício, checklist de gerente de loja, tem uma série de coisas bacanas. Né? Eu sugiro de verdade que vocês baixem a apresentação e olhem todo o conteúdo que existe lá. Tá legal? Bom, meus amigos, um abraço, foi um prazer enorme, eu gosto demais, né? Já tenho 34 anos de varejo e vou morrer no varejo. Um abraço para vocês, tchau, tchau. Muito grato.